Ok, mais uma questãozinha aí, Vamos acompanha lá. aí. Um aro de alumínio é abandonado no topo de uma rampa, no instante t igual a 0, e desce rolando até chegar ao solo. O que ocorre no instante t1, veja a figura 1. Depois, esse experimento é refeito com a única alteração: o aro passa por um campo magnético. O aro passa por um campo magnético no meio do caminho, tá? Perpendicular ao plano da figura. Então, na primeira figura, o aro de alumínio desce por esse plano inclinado, tá certo? Vai rolando até o solo, sem campo magnético. E no segundo colocou um ímã ali nele, tá? Aí responda: o T2, o tempo D2 é menor, maior ou igual ao tempo T1? Ou seja, a colocação desse campo magnético aqui, nessa situação 2, vai tornar esse tempo aqui de descida, vai alterar para a descida desse aro de alumínio, quando não tinha campo magnético, professor Hilton? Demora mais, demora menos esse anel a descer. Então veja que na primeira situação, nós não temos a presença do campo magnético. Então a energia potencial gravitacional do sistema vai ser convertida em energia cinética, desprezando aí as perdas por atrito. Então a energia potencial gravitacional transformando-se em energia cinética, tanto de translação como de rotação. E ele chega aí no tempo T1, até o solo. Na segunda situação, quando esse anel começar a passar pela região de campo magnético, aí nós vamos dizer que vai ocorrer uma indução eletromagnética. Nós vamos ter uma mudança, não tem linhas de campo passando por dentro do anel. Quando ele começar a descer e entrar na região de campo magnético, você vai começar a ter linhas de campo magnético passando por dentro do anel. Isso vai fazer com que surja no anel, que apareça no anel, uma corrente induzida. Veja aí a que ele coloca para vocês como resolução. Quando o anel, o aro, passa pela região onde existe campo magnético, surge nele uma corrente induzida. Nós vamos ter aí uma indução, tá? Então, pelo efeito Joule, ele se aquece. Se vai passar uma corrente no aro, vai ter efeito Joule, ele se aquece, mesmo que ligeiramente. A energia térmica que provoca esse aquecimento corresponde a uma perda, uma redução de energia cinética do aro. Pelo princípio da conservação de energia. Perfeitamente. Portanto, o tempo T2 será maior do que o tempo T1. Vai demorar mais para chegar lá no chão. Ora, se você vai ter energia potencial gravitacional transformando-se em cinética, e a cinética transformando-se em eletromagnética no aro, e a eletromagnética transformando-se em térmica, você vai ter na descida aí do aro pela região de campo magnético, a energia térmica que vai ser dissipada, efeito Joule. Então isso vai fazer com que o anel demore um pouco mais a chegar lá embaixo, tá? A outra maneira de você responder a questão é, resolução 2, ao penetrar no campo magnético e ao sair dele, surge no anel uma corrente elétrica induzida. Consequentemente, o aro se submete a forças magnéticas que se opõem à sua descida, que é dada pela regra da mão direita espalmada, a regra do produto vetorial de 2 vetores, como já era previsto. Ok? Então, a força magnética vai atuar no sentido contrário ao movimento do aro, fazendo com que ele retarde a sua descida, com que ele freie um pouco, tá? Então, nós teríamos aí uma demora maior desse aro a atingir o solo. Ok, caro candidato? Não esquecer que além da força magnética que está atuando aí, também temos a força PDX, a componente do peso. Então, quando a gente fala que ele vai reduzir, vai aumentar o seu tempo de chegada ao solo, então a energia cinética dele será um pouco menor, porque há a transformação em energia térmica, a dissipação. Então, essa força magnética faz com que ele reduza um pouco a sua velocidade de descida, né? Você não vai dizer que necessariamente ele vai frear, não vai ter uma desaceleração, mas sim uma redução um pouco na velocidade, mas não dele voltar para subir a rampa. Subir, né? E lembrando aí, vestibulando, é importante não tem aí, ao penetrar no campo e ao sair dele, porque quando essa espira estiver aqui dentro, totalmente dentro desse campo, tá certo? O fluxo que está aqui, quando ela estiver numa posição dentro do campo, esse fluxo é constante, né? E a gente sabe que vai aparecer aí corrente nessa espira, vai aparecer tensão quando ocorrer variação de fluxo no tempo.
Ou seja, quando ela vinha aqui no início não tinha nenhuma e começa a ter uma, tá? Começa a aparecer o fluxo. Ou quando ela sai que estava cheia e começa a diminuir o fluxo. Então é necessário variação de fluxo no tempo, tá? Para gerar. Por isso que é ao penetrar ou ao sair, tá? Quando esse aro estiver totalmente dentro aqui do campo, tá certo? Não vamos ter aí a tensão, porque o fluxo vai estar constante. Então, vai ter aí na entrada e vai ter aqui na entrada e na saída, onde está tendo variação. Ele começa aqui a ter linha de campo, vai aumentando, depois ele passa um pedaço a ter esse campo constante, aí não tem mais. E quando ele começa a sair, ele vai saindo desse campo, vai alterando as linhas aqui dentro, então, ao entrar e ao sair. Ok, professor Wilton? E chamar mais atenção aí, mais uma vez eu quero chamar a atenção, de que ele está representando a força magnética, a força exercida pelo campo magnético aí no aro, né? Mas também nós temos a componente aí, tem um peso atuando nesse aro também, que não está representado. Vamos para a próxima questão, tá? Já apareceu aí no vestibular, e diz o seguinte: é usual medirmos o nível de uma fonte sonora em decibéis. O nível em decibéis é relacionado à intensidade e da fonte pela fórmula. Ele deu aqui um nível sonoro em decibel, tá? Ou decibéis, tá? É dado por quem? 10 logaritmo, tá? Na base 10, exatamente da intensidade aí e da intensidade I0. Em que I0 é igual a I de referência, tá? No caso a de referência ele deu aí 10 elevado a menos 12, tá? E um valor de referência de intensidade muito próximo ao limite de audibilidade humana, tá? Então essa fórmula sempre é dada no vestibular e vamos reler aqui rapidamente a questão. É usual medirmos o nível de uma fonte sonora em decibéis. O nível em decibel é relacionado à intensidade I da fonte pela fórmula. Aí deu a fórmula. O nível sonoro, tá? É igual a 10, logaritmo de I sobre 0 na base 10. Em que I0 equivale a 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. É um valor de referência de intensidade muito próximo do limite de audibilidade humana. Aí ele vem com um decibelímetro, mede-se o nível de ruído em um ponto do cruzamento da avenida Bernardo Vieira e Salgado Filho. Hoje quem mede muito isso são os policiais militares, né, com os paredão de som. Uma primeira amostragem, levantada às 3 horas, revela 60 decibéis, enquanto outra, obtida às 18 horas, no horário de pico, acusa 100 decibéis. Por quanto ficou multiplicada a intensidade sonora da primeira para a segunda amostragem? Aí tem aí a solução. Professor Wilton. É isso aí, caro vestibulando. Lembrar então a questão sobre nível sonoro e poluição sonora, tá muito comum hoje no nosso dia a dia. Então veja aí a resolução da questão. Às 3 horas da manhã, então você vai pegar o nível sonoro, 10 vezes log de I sobre I de referência, e aí o nível sonoro às 3 horas da manhã foi medido constatando 60 decibéis. Então você vai colocar lá no N 60 decibéis e igualar 10 vezes o log de I1, que ele chama I, sobre o I de referência. O I1 na situação 1, que foi medido às 3 horas da manhã. Aplicando a definição do logaritmo, primeiro você vai passar aquele 10 lá dividindo, 60 dividido por 10, então vai ficar 6. Então fica 6 igual ao log de I sobre o I de referência, né? E em seguida você aplica a definição do logaritmo. 10 elevado a 6 vai ser igual ao I de referência. 10 elevado a 6 vai ser igual ao I de referência vai ser igual ao I1 sobre o I de referência. Ora, bacana. Daí você tira o valor de I1. Só aplicar a definiçãozinha de logaritmo. Essa hora aí você não está mais necessariamente prestando atenção na resolução em si, em termos de conta. Mas aplicou a definição, você encontra que o I1 vai ser igual a 10 elevado a sexta vezes o I de referência. Já às 6 horas da noite, horário de pico, ele registrou 100 decibéis. O decibelímetro registra 100 decibéis. Ora, 100 decibéis igual a 10 vezes log de I2 sobre o I de referência.
Então passa, esse 10 está multiplicando o logaritmo, passa dividindo, 100 dividido por 10 vai ficar com 10, e aí aplica a definição. 10 elevado a 10 vezes o I de referência vai ser igual ao I2. Para ter uma relação das intensidades físicas aí, ó, na situação 1 e na situação 2, basta você fazer a divisão aí dessas duas equações obtidas, que você vai perceber que na nova situação, às 6 horas da noite, equivale a intensidade física 10.000 vezes o valor da intensidade 1. Bacana, cara, vestibulando? Ok, vestibulando, olha aí, então, conforme confirmamos aqui com vocês, teríamos a aula sempre a partir das 20 horas, foram mais de 2 meses aí de aula, até as 23h30, né, tá? Esse horário que a gente faz depois é para aquele pessoal que trabalha ou estuda à noite, né, tá fazendo vestibular, às vezes tá fazendo já para um outro curso, né? Então pega esse horário, tem seu ritmo de estudo, né? Alguns alunos também não costumam dormir cedo, cada um tem seu ritmo. A gente aconselhou para a partir de 9h30 já fossem descansar, mas cada um tem seu ritmo, né? Ver como é que resolve essas questões. Ficaram aí com a gente até esse final. Eu queria mais uma vez lembrar aí, professor Hilton aqui, é diretor lá do Lógico, né? Junto com o Vevé, Fred, vários professores vieram aqui, né? O Contemporâneo, Silvestre, Alexandre, vários professores, Van também aqui de Física teve com a gente. E também a gente quer lembrar mais uma vez que Miranda lá do Overdose, né, do Miranda Way, do Carlos André, eles estão promovendo aí o Overfolia, terça-feira, a partir das 22 horas, né? Então o pessoal está sabendo aí, também tem esse evento aí para tirar a ressaca do vestibular, mandando um abraço aí para o professor Miranda e o professor Carlos André. Então, vestibulando, nós fizemos aqui um grande trabalho, amanhã é o último dia de prova, mas às 20 horas nós vamos estar aqui com a expectativa de resposta para vocês, resolvendo as questões da UFRN, tá? Então a gente agradece ao professor Hilton, professor Lermano, contemporâneo, esteve aqui, professor Hilton, que é um dos diretores lá do Lógicos, Colégio de Curso Isolado, e eu vou passar para ele dar aí a sua posição final, e eu deixo aí vocês com Deus, né? E amanhã às 20 horas estarei aqui com vocês. Professor Hilton. Ok, vestibulandos, desejar a vocês um ótimo vestibular, que amanhã a gente possa realmente fechar com chave de ouro, que vocês tenham tranquilidade na prova de amanhã. Vocês vão perceber que a prova não tem nada de difícil. Quem acompanhou direitinho as aulas aqui na televisão deve também perceber que vai estar tudo lá na prova sua de discursiva amanhã de Física, não só de Física, como das outras disciplinas que foram trabalhadas aqui. Tá? Então a gente deseja a vocês realmente sucesso e que os seus sonhos possam se realizar agora no ano de 2011, você na universidade.